Olá pessoal, nessa aula nós vamos começar nosso estudo sobre a química nuclear, ou a química radioativa, ou a radioatividade propriamente dita, né? Todo o conteúdo que a gente estuda dentro de química, ele está voltado para algo mais específico. A química nuclear, como ela não foge à regra, ela tem um objetivo mais específico. Então, qual é o objetivo da química nuclear? O objetivo da química nuclear é estudar o comportamento do núcleo atômico. Então a gente vai trabalhar muito em cima de núcleo. Como a gente vai trabalhar bastante em cima de núcleo, a gente precisa lembrar algumas características do núcleo. A gente sabe que um cientista, um estudioso por nome de Rutherford, ele fez um trabalho muito importante dentro da estrutura atômica, quando ele, na criação da sua teoria, ele focalizou muito o núcleo. E lá na construção da sua teoria, ele disse que o núcleo do átomo era uma região muito pequena em relação ao átomo todo, mas ali, apesar de ser uma região pequena, estava concentrada praticamente toda a massa do átomo. Aí hoje, com a evolução dos estudos, das teorias, a gente sabe que o núcleo atômico ele tem, assim, em termos macroscópicos, ele tem as partículas prótons e nêutrons que a gente chama de núcleons. São os prótons e os nêutrons, ok? Bem, aí o que é que acontece? A química nuclear, ela vai voltar, a visão dela vai ser em cima do núcleo. Então a gente sabe que o núcleo ele tem carga positiva. Por quê? Por que a carga nuclear é positiva? Porque os prótons são partículas de cargas positivas e os nêutrons são partículas de cargas nulas. Aí predominam os prótons. Então o núcleo do átomo ele é carregado positivamente. Beleza? Aí o estudo da química radioativa, como ele vai partir do núcleo do átomo, é importante que a gente fale sobre um aspecto fundamental, que é a estabilidade nuclear. Você começar a entender o que é que significa estabilidade nuclear. Então, os núcleos atômicos, eles podem ser estáveis ou instáveis. Aí o que é que vai diferenciar? Quais são os aspectos que são determinantes nessa questão da estabilidade? Então, a estabilidade nuclear, ela depende de vários aspectos, mas está comprovado hoje que o aspecto principal que define a estabilidade nuclear é a relação nêutrons-prótons. Ou seja, você não pode ter prótons demais, vamos dizer assim, em quantidade muito grande em relação aos nêutrons, e também não pode ter nêutrons em quantidade muito grande em relação aos prótons. Tem que ter um equilíbrio entre essas cargas. Ok? Quando você tem uma quantidade de prótons bem acima da quantidade de nêutrons, você pode gerar uma instabilidade no núcleo. Aí essa instabilidade é gerada por repulsão entre os prótons, porque são cargas o quê? Positivas. Então, quando você tem muita carga positiva acumulada, pode existir repulsão. E isso vir a destruir o núcleo. Uma outra coisa que gera instabilidade nuclear é um fenômeno chamado empacotamento de nêutrons. É quando você tem uma quantidade de nêutrons bem acima dos prótons. Então, o excesso de nêutrons pode provocar esse fenômeno chamado de empacotamento de nêutrons. Então, resumindo a ideia, você nem pode ter excesso de prótons, nem pode ter excesso de nêutrons. Aí você me pergunta, então, professor, existe uma razão, entre essas partículas que é considerada adequada para não gerar instabilidade? Com certeza existe. Então, a razão que define o núcleo ser estável ou instável, ela veio através de estudos, de pesquisas, e se chegou à seguinte conclusão. Vamos tentar entender essa questão da razão. Quando você pega um átomo, vai lá no seu núcleo e divide a quantidade de nêutrons pela quantidade de prótons, você vai encontrar um valor
o valor numérico que vai definir se aquele núcleo é estável ou instável. Através de estudos, os pesquisadores, os cientistas, né, visualizaram que os núcleos estáveis, certo? Que todo átomo que tinha núcleo estável, essa razão sempre apresentava um valor maior ou igual a 1, menor ou igual a 1,53. Então, vamos tentar organizar as ideias, né? Então, existem átomos com núcleos estáveis, existem átomos com núcleos instáveis. Estudo feito com os átomos de núcleos estáveis verificou que esses átomos tinham razão entre 1 e 1,53. Aí o que é que os estudiosos fizeram? Criaram um grupo chamado de grupo dos átomos de núcleos estáveis. E a esse grupo eles chamaram de cinturão de estabilidade. Tá certo? Então, quando um átomo é estável, ele está dentro do cinturão de estabilidade. O que é cinturão de estabilidade? É quando a razão dá de 1 a 1,53. Tudo certinho? Se você faz a razão entre nêutrons e prótons e essa razão dá menor que 1 ou dá maior que 1,53, aí vai estar fora do cinturão de estabilidade e, naturalmente, esse núcleo será o quê? Instável. Então, vamos dizer assim, em termos mais gerais, a gente tem núcleos estáveis e núcleos instáveis. Vamos analisar agora esses grupos. Para fazer essa análise, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, né? O chamado gráfico que tem o cinturão de estabilidade. Olha, aqui nesse eixo nós temos os nêutrons, tá vendo? Nesse eixo nós temos o número atômico, que naturalmente nós temos os prótons. Aqui nessa faixa estão os átomos, que a razão, né, entre nêutrons e prótons vai dar entre 1 e 1,53, ou seja, estão os átomos estáveis. Acima aqui do cinturão estão os átomos instáveis e abaixo do cinturão nós temos também os átomos instáveis. Então, nós temos instável acima do cinturão e instável abaixo do cinturão. Então, vamos analisar com calma, né? Primeiro, vamos pegar instável acima do cinturão. Então, os átomos que estão nessa região é porque eles têm mais nêutrons do que prótons. Então, veja bem, ó, a quantidade de nêutrons dá maior que a quantidade de prótons. Como a quantidade de nêutrons dá maior que prótons, aí a razão vai dar maior que 1,53. Aí o que acontece? Se você tem um átomo, vou dar um exemplo, se você tem um átomo que a razão deu 1,56, né? Naturalmente que esse átomo é instável. Aí para essa razão diminuir, para ele ficar estável, entrar no cinturão, né, de estabilidade, tá certo? Para que essa razão diminua, ele vai ter que aumentar o número de prótons ou diminuir o número de nêutrons, porque se esse valor aqui aumentar, essa razão faz o quê? Diminui. Ela diminuindo, eu falei de 1,56, não é assim? Então, se você divide nêutrons por prótons, deu 1,56, é instável. Mas esse átomo quer ficar estável. Para ele ficar estável, essa razão tem que diminuir. Né? Tem que diminuir. Para diminuir, ou aumenta os prótons ou diminui os nêutrons. Aí é um físico, né, estudando a estrutura atômica, por nome de Enrico Fermi, observou que todo átomo que está acima do cinturão de estabilidade, ou seja, que sua razão é maior que 1,53, tá certo? Todo átomo que está nessa situação, o seu núcleo, em defesa natural, né, em defesa espontânea, o seu núcleo, para ficar estável, o que é que ele faz? Ele transforma um nêutron em um próton. Ele passa de um nêutron para um próton. Se ele transforma um nêutron em um próton, o nêutron diminui e o próton aumenta. Se o próton aumenta, essa razão faz o quê? Diminui. Então, veja bem, os átomos que estão
com a razão nêutrons prótons acima de 1,53, ou seja, que estão acima do cinturão de estabilidade, o que é que eles fazem? Ele pega nêutrons do seu núcleo, transforma em prótons, para a razão baixar e ele entrar na faixa de estabilidade. Aí quando o nêutron é transformado em um próton, ou seja, o nêutron diminui, o próton faz o quê? Aumenta. Se o nêutron diminui e o próton aumenta, então se o nêutron diminui e o próton aumenta, a razão diminui, que é para o átomo adquirir o quê? Estabilidade nuclear. Aí, o que é que ocorre? Paralelamente a essa transformação nêutron-próton, o átomo libera para o meio a partícula beta, a radiação denominada neutrino e energia. Então, analise direitinho. Segundo Fermi, para um núcleo que está acima do cinturão de estabilidade, que é instável, o que é que ele faz? Ele transforma nêutron em próton, baixa, né, a razão e libera o que? A partícula beta, a radiação neutrino e energia. Aí ele vai cair na faixa de estabilidade, beleza? Vamos agora analisar os núcleos instáveis, né, que estão abaixo do cinturão de estabilidade. Olha, quem está aqui nessa região é porque a razão entre nêutrons e prótons dá menor que 1. Se a razão está dando menor que 1, é porque a quantidade de prótons é maior que a quantidade de nêutrons. Aí, para que essa razão aumente, é natural que para ela aumentar, os nêutrons têm que aumentar, não é isso? Se os nêutrons aumentarem e os prótons diminuírem, essa razão naturalmente ela vai aumentar. Aí, resultado, se um determinado átomo que a razão está dando menor que 1, ele é instável e ele precisa ficar estável, precisa que essa razão aumente. E ele tem que fazer isso, ele tem que aumentar os nêutrons e baixar os prótons. Como é que isso acontece, né? De forma natural. Aí Enrico Fermi também, né, explicou como é que um núcleo sai de instável abaixo do cinturão para estável. Olha, o que é que precisa acontecer aqui? Precisa diminuir os prótons e aumentar os nêutrons. Ou seja, a Fermi explicou que um próton instável no núcleo de alguém que está abaixo do cinturão de estabilidade se transforma em um nêutron. Esse nêutron fica retido no núcleo e para o meio é liberado pósitron, neutrino e energia. Aí essa transformação aumenta o nêutron, né? Aumenta o nêutron e diminui o próton. Aí isso pode levar à estabilidade. Uma outra coisa que Fermi explica é que pode ocorrer de um próton captar um elétron que está girando ali perto do núcleo. Qual é a camada que gira perto do núcleo? Né? A camada eletrônica é a camada K. Então um elétron, vamos dizer assim, um elétron descuidado que está na camada K, de repente ele é capturado pelo núcleo. Se ele for capturado pelo núcleo, a gente chama isso de captura de elétron, ele vai, né, entrar em contato com um próton e vai transformar um próton em um nêutron. Aí vai fazer essa razão também aumentar, ok? Aí o elemento químico que tem núcleo instável vai naturalmente adquirir estabilidade nuclear. Então, espero que tenha ficado claro que existem átomos de núcleos estáveis. Quais são eles? Aqueles que a razão nêutrons e prótons dá entre 1 e 1,53. Existem átomos instáveis que têm razão maior que 1,53. Tem átomos instáveis que têm razão menor que 1, né? Valor menor que 1. E aí, para que esses átomos instáveis entrem no cinturão de estabilidade, ou eles transformam nêutron em prótons, ou eles transformam um próton em nêutrons, ou tem captura eletrônica. Ok? Espero que você tenha entendido. Isso é importante para a radioatividade. Um grande abraço. Estou esperando na área de
ou quando a gente for analisar isso, é química nuclear ou química radioativa. Tá? Um grande abraço.